Chamava-se Cristina. Tinha 22 anos quando morreu. Vítima de um ataque inexplicável. Hoje recordamo-la como Santa Cristina. Pelo que fez no dia do seu funeral. Algo aparentemente incompreensível. Algo que a Igreja Católica define como milagre. Para a Igreja Católica, um milagre foi sempre um sinal da presença de Deus na Terra. Um prodígio que nos lembra o mistério fulcral do cristianismo, a morte e ressurreição de Jesus. Os milagres assumem muitas formas: visões e êxtases divinos, histórias religiosas que ressuscitam dos mortos e monges que conseguem voar. Contudo, e surpreendentemente, dos mais de 10 mil santos reconhecidos pela Igreja Católica, muito poucos são considerados místicos. E muito menos ainda têm fama de ter operado milagres durante a vida. Ao que parece, a Igreja encara os milagres com alguma reserva. We do believe in miracles, we do believe in a personal God, we do believe that God can and does intervene in human history. These are presuppositions. But we are by no means eager or over-eager to accept miracles. They have to be proved. The interesting thing about the Catholic Church is they say, yeah, there's miracles all over the place. We're just not sure that this is, or if there is a miracle, what it means. So they accept miracles, but they're highly rational, if not rationalistic, about dealing with miracles. The Church's official attitude is, look, if it raises the heart and mind to God without doing terrible harm, then let it be. Thus, the appearances of our Blessed Mother, showing up like Kilroy during World War II, and recently, good God, I think the Blessed Mother showed up on a blob of Paul Newman salad dressing recently, or on a potato chip, I've forgotten. That gets really nutty. Loucura, talvez, mas compreensível. Como seres humanos, sentimos curiosidade acerca do nosso lugar no universo. Da nossa relação com a força imensa e imperscrutável que criou as estrelas, os planetas e os homens. Daí a nossa ânsia pelo inexplicável. Por aquilo a que chamamos milagre. Moisés separando as águas do Mar Vermelho. Jesus caminhando sobre as ondas, expulsando demónios ou ressuscitando os mortos. Nos 2000 anos do cristianismo, os milagres assumiram as mais variadas formas. A aparição da Virgem Maria é uma delas e das mais populares. Chama-se habitualmente aparição mariana. In the simplest terms, an apparition refers to an event where an individual believes that the Virgin Mary came down from heaven and appeared to them, and quite often gave them some message as well. And there have been literally hundreds of these apparitions over the years, some of which have been accepted by the Church, most of which have not. Well, the Church is always very cautious about apparitions, because in a sense, the idea of an apparition undermines the role of the Church. The Church sees itself as an organization that mediates between
sacred and ordinary people. The idea that some particular person has direct access to the sacred by virtue of an apparition is very threatening. The Church is always very, very cautious. Uma das aparições que a Igreja reconheceu oficialmente como milagre foi a que ocorreu com Bernadette Soubirous, de 14 anos. Era franzina e asmática, filha de um moleiro que se encontrava numa situação difícil. Uma pobre rapariga analfabeta que falava o dialeto local em vez de francês. Uma manhã, saiu sozinha, como de costume, a apanhar lenha. A meio da tarefa, parou por um momento para descansar. Então, viu qualquer coisa. O que aconteceu a partir daí repercute-se até hoje. Segundo Bernadette, deparou com uma jovem que se encontrava no bosque sozinha a rezar. A mulher era brilhante, quase resplandecente. Quando viu Bernadette, a jovem misteriosa sorriu para ela e convidou-a a orar também. Não tardou muito para que na vila começasse a constar que Bernadette Soubirous vira a Virgem Maria. Em breve, as autoridades civis e eclesiásticas se envolveram no assunto. Quando Bernadette lhes disse que a aparição queria que construíssem uma igreja no local, foi acusada de mentirosa, imbecil ou ambas as coisas. E os membros da igreja trataram logo de prová-lo, submetendo-a a uma série de interrogatórios extenuantes. She wasn't believed by the church authorities and also by the civil authorities. Both interrogated her. And as she was giving evidence, she saw them changing the evidence as they read it back to her, and she corrected them. And she was so steadfast in her story that they actually threatened with putting her in jail because she wouldn't accept what they were telling her. Bernadette did not initially say she saw the Virgin Mary. She simply said she saw a woman. She herself always called the woman a Kiro, which simply means this or that in the dialect that Bernadette spoke. Almost immediately, people began asking Bernadette, did you see the Virgin Mary? Did you see the Virgin Mary? And she held off for a long time. It was only toward the end, in the case of the final apparition, that Bernadette seemed to have caved in to popular suggestion and agreed by virtue of the comment, I am the Immaculate Conception, that what she was seeing was the Virgin Mary. Após esse primeiro encontro, a jovem misteriosa e resplandecente apareceu várias vezes a Bernadette. 18 no total. Algumas delas na presença de espectadores. Mas mais ninguém viu o que Bernadette afirmava ver, o que dá aso a explicações alternativas. If you assume that most of these apparitions are in fact hallucinations, as I do, then almost certainly they're caused by the sort of things that cause hallucinations generally. If you review the medical literature on hallucinations, what causes them? Well, hallucinations have been attributed in some cases to brain damage, to epilepsy, to sleep disorders, but to a range of social factors as well. In the case of Bernadette, she came from a background that was very poverty-stricken. Her parents were drunkards. And there's some evidence, even in the devotional accounts of Bernadette, that she was an abused child. Se a história de Bernadette Soubirous tivesse terminado aí, seria pouco mais do que uma nota de rodapé na história das aparições marianas. Mas não terminou. Na verdade, iria sofrer uma reviravolta bastante significativa e, aos olhos da Igreja, miraculosa. A fim de convencer as pessoas de que estava a dizer a verdade, Bernadette pediu à Virgem Maria um sinal. E obteve-o. Na presença de um grupo de pessoas da vila, no local exato onde ocorrera a primeira aparição, brotou uma fonte. A água dessa fonte, prometeu Maria, curará os doentes.
E no dia 1 de março de 1858 assim aconteceu. Uma dona de casa de 39 anos, chamada Catarina Letabi, mergulhou a mão paralisada na água e quase imediatamente recomeçou a mexer os dedos. Foi o primeiro milagre oficial atribuído ao poder curativo da água que Bernadette encontrou. Mas muitos mais milagres se seguiram no local a que hoje chamamos Lourdes. Não devíamos ficar particularmente surpreendidos pela Virgem Maria ser a figura predominante nas histórias de aparições. Afinal, ela própria foi visitada por uma aparição do anjo Gabriel, que lhe disse que iria ser mãe do Filho de Deus. E para a maioria dos católicos, Maria é a figura mais importante logo depois de Jesus. Na maior parte dos casos, a Igreja mantém uma posição cautelosamente neutra em relação às aparições de Nossa Senhora, porque existe sempre a possibilidade de, anos mais tarde, surgir uma explicação científica perfeitamente razoável. Parece ser esse o caso de uma das mais famosas aparições marianas da história. Uma que teve lugar cerca de 300 anos antes de Bernadette dar o seu passeio decisivo pelo bosque. Ocorreu no Novo Mundo, pouco depois da chegada dos espanhóis. Segundo a história, um recém-convertido ao catolicismo, de nome João Diego, quando se dirigia para a missa, foi abordado por uma jovem que irradiava luz. Queria que construíssem uma igreja naquele sítio e pediu a João Diego que levasse essa indicação ao bispo local. O bispo recebeu o pedido com um ceticismo cortês e aconselhou a João Diego a pedir um sinal à aparição, caso esta se repetisse. Até aqui, a história é muito semelhante à de Bernadette. E talvez haja uma razão para isso. It seems clear that the story does follow a formula that is quite common of apparition stories. And the formula goes something like this. The Virgin Mary appears to some individual, asks the individual to build a church at this particular spot in her honor. The individual contacts the local authorities, the church authorities. The authorities don't believe the Virgin Mary has appeared. This usually occurs a couple of times, and finally the Virgin Mary provides some sort of supernatural sign, and the authorities come around. No caso de João Diego, o sinal sobrenatural surgiu quando a aparição se repetiu e o mandou ir ao cimo de uma colina agreste apanhar rosas. Colocou as flores sob a capa e voltou a procurar o bispo. Foi então que, segundo a história, os dois homens tiveram uma experiência inesquecível. Quando João Diego abriu a capa, as rosas caíram para o chão. E os dois depararam com uma imagem que aparecera miraculosamente na capa do rapaz. Representava uma mulher irradiando raios dourados. Uma imagem conhecida hoje como Nossa Senhora de Guadalupe tornou-se a mais popular da América Latina. Escusado será dizer que o bispo satisfez o pedido da Virgem Maria e foi construída uma igreja no local onde aparecera pela primeira vez. Hoje, a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe vem logo a seguir a Roma como local de maior peregrinação anual de católicos no mundo. Mas terá a história de João Diego e da sua capa milagrosa acontecido realmente como se conta? If you approach this simply as a problem, a historical problem, there are
good grounds for doubting that the story occurred in the way that devotional histories portray it. For instance, supposedly the apparition occurred in 1531. But what's interesting is that there is absolutely no report of the apparition for over a century. The first account of the apparition is published in 1648. It does appear that the image that now hangs in the shrine in Mexico City was modified over time, and modified in a way to make it more consistent with the Juan Diego story. In the story, Juan Diego says that the Virgin Mary radiated golden rays. Well, there are golden rays on the painting, but infrared analysis indicates that these rays were added at a later date than the main body of the painting. Provas históricas sugerem também que a imagem original de Nossa Senhora de Guadalupe era uma estátua e que a imagem em pano apareceu mais tarde. Com feições índias bem delineadas e pele escura, Nossa Senhora de Guadalupe foi o meio mais eficaz na conversão dos nativos americanos ao catolicismo nos anos que se seguiram à conquista espanhola. What seems to have happened is that sometime in the late 16th century, there was an attempt to make the shrine of Our Lady of Guadalupe more autonomous and more Indian, right? To give it a more of a New World cast. And so historians suspect that it was during this period of time, late 16th century, that the original image of Mary, which was a statue, was replaced by this painting of Mary on cloth. Perante provas cada vez mais consistentes de que a imagem da capa de João Diego foi lá colocada por mãos humanas e não divinas, começou a surgir no Vaticano o desejo de retirar a festa de Nossa Senhora de Guadalupe do calendário litúrgico. Mas isso poderia ofender milhões de devotos da América Latina, que provavelmente nem se interessam pela forma como a imagem apareceu. Para eles é um símbolo visível, uma lembrança de uma convicção muito mais importante: a realidade contínua da presença divina de Deus na Terra. Como um monge que conseguia voar. No que diz respeito a histórias de acontecimentos miraculosos, a Idade Média constitui um verdadeiro manancial de ocorrências estranhas. Era uma época em que os milagres não causavam estranheza. Talvez raros, como o eclipse da Lua, mas não mais surpreendentes. Por exemplo, o que acontecia a Santa Inês de Montepulciano. As irmãs do convento onde vivia contavam que Santa Inês alcançava uma comunhão tão completa com Deus que pequenas partículas de maná, em forma de cruz, caíam do céu sobre ela sempre que se encontrava em êxtase. Mas outras histórias sobre esta santa revelam uma faceta diferente da sua relação com o divino. Most interesting one is that she prayed to Mary that she would be allowed to hold the infant Jesus. And Mary said, all right, I'll let you do that. And Mary gave the infant Jesus to Agnes of Montepulciano to hold, and came back in a couple of hours, so I want my baby back. And Agnes of Montepulciano would not give the baby back. She said, I want to keep the baby. And they had a tug of war, and they snatched with each other about who would keep the baby. And what Agnes of Montepulciano ended up with was a cross from baby Jesus' neck, which she ripped off and kept. Mas os santos não têm de ter uma relação óbvia com Deus. Santa Cristina, por exemplo, parece ter sido canonizada apenas com base no que fez no dia do seu funeral. Após a ressurreição súbita, segundo relatos de testemunhas oculares, Cristina voou até ao teto e fez caretas às pessoas. Durante o resto da vida, parece ter aterrorizado quase todos os que a contactaram. Morreu pela segunda vez aos 74 anos. Mas Cristina não foi a única santa a desafiar a gravidade.
Em 1620, um jovem noviço foi aceito no Mosteiro dos Capuchinhos, em Martina, na Itália. Tendo já sido rejeitado por outra ordem, ficou muito feliz por encontrar aí um lar. Os monges, contudo, tinham algumas dúvidas. José de Cupertino tinha um problema. A maior parte das pessoas que o conheciam achavam-no idiota. He clearly was a very simple individual, in both in terms of his intellectual abilities, but also in terms of his social skills. Somebody whom, in today's language, we would describe as having very poor impulse control. Something of a klutz, in a sense. Joseph of Cupertino's nickname was Boca Aperta, which is literally translated means open mouth, suggesting that he had generally a sort of a very blank expression on his face. He was not allowed to go to choir. He was not allowed to walk in procession to Mass. They put a private chapel next to his cell. Clearly what all this suggests is that however willing they were to believe in his holiness, they also saw him as something of a disruptive individual. Mas não tardou muito que os frades começassem a ver o noviço de maneira diferente. Porque, ao que parece, José de Cupertino conseguia voar. He flew on over 70 different occasions, and this does not include his daily flights during the course of Holy Mass. And the common element in all the stories of his flights is that what provokes the flight is something having to do with the figure of Christ. Joseph attends Mass, he flies. Joseph sees a holy picture of Christ, he flies. Joseph is helping some people erect a cross on a hillside, he flies. À medida que os relatos deste talento único se espalhavam, José atraía até a atenção internacional. The Spanish ambassador to the Holy See had visited Joseph in his cell, was so impressed that he wanted his wife to visit. And wife couldn't go into the cell, of course, of a monk, so they wanted him to come out in the church to meet the ambassador's wife. And he said, well, I'll come out. I'm not so sure I can meet her. He's coming out of his cell, comes into the church, and spies a statue of the Virgin Mary, and immediately flies over the heads of the assembled group to the feet of the statue, and with a shrill cry, as this happens, and pays homage to Mary, and then flies back over the astonished observers and disappears back into his cell. Durante a maior parte do tempo, os superiores de José tentavam mantê-lo longe dos olhares do público, mas de vez em quando saía, acabava em cima de uma árvore próxima e tinha de ser socorrido. Pelo menos é o que contam. Mas até que ponto devemos acreditar na história? Do I think he really flew? Well, I mean, I don't want to go out on a limb here, but of course not. Certainly, in the past, especially in the Middle Ages, people were very easy to believe in miracles, and nowadays we simply disregard them. I believe that these are essentially psychological phenomena. I don't believe any of them have flown, do fly, or will fly. I believe the laws of gravity apply to saints. O termo misticismo tem sido usado através dos séculos, com os significados mais variados. Oculto, astrologia, magia, qualquer coisa nas raias obscuras da religião. Mas quando os católicos usam a palavra, referem-se a algo mais específico. Místico é alguém que conhece Deus através de uma experiência direta e pessoal. José de Cupertino talvez não conseguisse voar, mas era com certeza um místico. Assim como Santa Inês de Montepulciano. Ambos viveram a maior parte da vida numa espécie de êxtase, em comunhão com a força que nos criou. E não foram os únicos. Santa Catarina de Siena contou aos confessores que tinha conversas íntimas com Deus desde os 6 anos.
e, segundo alguns relatos, viram-na levitar enquanto orava. Santa Teresa de Jesus teve uma série de visões nas quais a figura de Cristo se lhe revelou lentamente. Primeiro as mãos, depois o rosto e, finalmente, todo o corpo. Mas foi um dos maiores amigos de Teresa que levou o misticismo ainda mais além. Chamava-se João da Cruz. João da Cruz tinha pouco mais de 30 anos quando teve divergências com as autoridades eclesiásticas. Foi capturado por homens armados e atirado para uma cela pequena e escura, tão fria que ganhou úlceras. Tinha 2 carcereiros. Um batia-lhe regularmente. O outro fornecia-lhe papel e canetas. Durante o tempo de prisão, escreveu a sua autobiografia espiritual, A Noite Escura da Alma, um dos livros mais famosos da história do cristianismo. His means of blocking out the world he described as a dark night, in a sense. You might envision a cloud of black smoke enveloping the soul, and the soul, therefore, managed to block out all physical concerns and physical temptations in this world. Mysticism basically means to have a deep experience of God, deep experience of the ultimate. Some people in the history of Christianity who have had such experiences then write about them. But it's almost like any deep experience, the language that they tend to use tends to be metaphorical or poetic language because it's very hard to describe in words deep experience. John of the Cross says that the deep experience of God is todo e nada, it is everything and it is nothing. Os seus poemas são simples, austeros e aparentemente cheios de contradições. Para alcançares a satisfação em tudo, escreveu ele, deseja a sua posse em nada. Para chegares à posse de tudo, deseja a posse de nada. Para chegares a ser tudo, deseja ser nada. Há quem tenha sugerido que o misticismo de João seja um reflexo da sua geografia física, a paisagem monótona que contemplava através das grades da cela. Spain, Castile, is a very barren, desertic type of place, very flat, very, very bitterly cold in winter and very hot in the summer where there is no spring or there is no autumn. For them, there is nada, there is nothing. They look out of the window of their monastery, those tiny little windows in their cells, and they see nothing, just the frost in winter and the burning sun in the summer. There are no beautiful trees, no rivers, no meadows, nothing beautiful to look at. There's just the barren soil and heaven. So when they look at this world, they say nada, in order to look at the sky and see that beautiful, pure blue sky of Castile and say todo. God is todo. This world is nada. São João da Cruz foi tocado por Deus de uma forma suave. Mas a outros místicos não aconteceu o mesmo. São escolhidos ou oferecem-se para sofrer as dores de Cristo, reproduzindo-se no seu corpo as chagas que lhe foram infligidas na cruz. São os chamados estigmas, um fenómeno misterioso que há séculos intriga tanto crentes como céticos. Em 1224, São Francisco de Assis pediu a Deus 2 coisas: sentir o amor de Cristo e suportar a sua dor. Pouco depois, a sua prece foi atendida. Apareceram-lhe chagas nas mãos e nos pés, acompanhadas de protuberâncias estranhas que pareciam cravos. Francisco tornou-se assim o primeiro estigmatizado da Igreja. Mas seguir-se-lhe-iam muitos outros. If you're actually talking about the physical phenomena, you've got to be careful.
In many cases, the stigmata simply means that the person has red spots at various parts of his or her body. Now, often these are spots on the hands and the feet and the side. And these are thought to correspond to the wounds experienced by Christ. In other cases, there's red spots around the head, which are seen to be the crown of thorns, wounds produced by the crown of thorns. But quite often, there's not bleeding. Right? Now, in the cases where we're just dealing with red spots, I assume we're dealing with some sort of suggestion. I mean, it's quite common for people to translate things that are going on inside their minds into bodily symptoms. Curiosamente, dos mais famosos e melhor documentados casos de estigmas ocorre neste século na pessoa de frade franciscano capuchinho do sul de Itália. Quando nasceu, recebeu o nome de Francesco Foggione, mas os seus inúmeros discípulos conhecem-no como Padre Pio. A quando do seu ingresso na Ordem dos Capuchinhos, em 1902, foi considerado um noviço débil e, por vezes, emocionalmente perturbado. Mas na mente do Padre Pio, tratava-se apenas de combates com Satanás. Estes confrontos eram ruidosos, violentos e ocorriam regularmente. Quando as autoridades eclesiásticas souberam do seu estado, proibiram-no de celebrar missa e ouvir confissões, temendo que estivesse sob influência do demónio. O Padre Pio tinha quase 30 anos quando começaram a aparecer-lhe estigmas, fenómeno que chegava a provocar-lhe a perda de uma chávena de sangue por dia. Os médicos não sabiam como justificar o sucedido, apesar de haver uma explicação óbvia. In those cases where there is actual bleeding, where blood comes out of the body, where we're dealing with a body that has in some sense been punctured, then as far as I'm concerned, we're probably almost always dealing with something like fakery. And the individual has, in some sense, mechanically caused a puncture wound in their body. They may not have been caught at it, but I'm fairly convinced that we're dealing with fakery. Contudo, quem conhecia o Padre Pio rejeitava perentoriamente a possibilidade de ele estar a fingir. Chamaram a atenção para o facto de ser examinado regularmente por médicos experientes. E, acima de tudo, não era simplesmente esse tipo de pessoa. Com a chegada do Padre Pio à meia-idade, a Igreja abrandou a sua posição e permitiu-lhe participar de novo em todos os sacramentos. Sempre que celebrava a missa, uma multidão descontrolada de devotos tentava conseguir os melhores lugares. As suas celebrações começaram a atrair seguidores de toda a Europa e do resto do mundo. Segundo os que a elas assistiam, tinham uma elevação especial e chegavam a durar horas. As luvas sem dedos que usava para esconder os estigmas eram sempre alvo da atenção geral. Nos últimos 20 anos de vida, a fama de santidade do Padre Pio atingira tais proporções que multidões de devotos congregavam-se junto à janela do mosteiro de San Giovanni Rotondo, aguardando o aceno do seu lenço branco. Quando o Padre Pio morreu, o corpo foi examinado pelos mesmos especialistas que haviam sido incapazes de explicar os estigmas enquanto vivera. Todas as marcas das chagas tinham desaparecido,
tão misteriosamente quanto haviam surgido. Seria um milagre ou apenas outro fenómeno explicável pela ciência? When studying the stigmata, you've got to take account of a key social fact. And the key social fact about the stigmata, Padre Pio St. Francis notwithstanding, is that over 90% of all the people who have experienced the stigmata are female. And so in a sense then, to explain the stigmata, you've got to explain that. Now, at one level, the most common explanation is that it somehow reflects a status of women in society. There's a turning inward of all sorts of tensions, simply because they can't express themselves given the larger structures. Uma mulher que experimentou uma forma invulgar de estigmas foi uma pobre religiosa clarissa chamada Verónica Giuliani. Quando jovem, teve uma visão na qual lhe apareceu o seu próprio coração marcado com as 5 chagas de Cristo. Durante o resto da vida, Verónica teve a certeza de trazer essas marcas físicas no seu coração. Até as desenhou. Verónica sofria também, de forma bastante visível, do tipo mais comum de estigmas. Após muitos anos de testes, os seus superiores declararam a autenticidade das suas chagas. Mas existem motivos para duvidar. Well, in the case of Veronica Giuliani, as in the case of many stigmatics, there were other things quite apart from the stigmata that she supposedly experienced. For instance, she claimed that she did not eat, that she lived without eating, which is a common element in the story of many stigmatics. Well, in the case of Veronica Giuliani, even in devotional accounts, we have some evidence that simply isn't true. We have reports, for instance, that she was caught in the kitchen of the place where she lived, gorging herself late at night. Now, what's interesting is the way devotional accounts handle those reports. I mean, quite literally, what one of them says, for instance, is that the devil, who was a very real person in these sort of accounts, set out to discredit her by assuming her form. And so what the people saw in the kitchen that night was the devil looking like Veronica Giuliani, gorging herself on food in an effort to discredit her. And the more simple interpretation is that it was Veronica Giuliani. The problem is, and the thing we have to keep in mind, is that we can go a long way toward explaining these sorts of things in physical terms, and we have modern science to help us with that today and all of those things. But we have to keep in mind that they believed. That's the way they saw their world and their cosmology and their universe, and that they really did believe they were having experiences of the divine. Quando Verónica Giuliani morreu, no dia 9 de julho de 1727, retiraram-lhe o coração. Segundo testemunhas, apresentava 5 cicatrizes bastante semelhantes às que desenhara em vida. Aparições marianas, santos que desafiam a lei da gravidade, êxtases, visões, estigmas. Estas coisas podem ser apenas fantasias ou fenómenos psicológicos facilmente explicáveis. Mas há um tipo de milagre que não se pode simplesmente ignorar: o milagre da cura. Consideremos a história do humilde curandeiro canadiano conhecido pelos seus conterrâneos como Irmão André. Quando morreu, no dia 5 de janeiro de 1937, aos 92 anos, o seu corpo permaneceu em câmara ardente durante 6 dias e 6 noites, enquanto mais de 1 milhão de pessoas lhe prestava uma última homenagem. Brother André is dead. Brother André is no more. Quando alguém ganha fama de praticar curas, as pessoas tendem a ouvir falar disso. O irmão André começou por ser uma espécie de vagabundo, procurando trabalho onde quer que pudesse encontrá-lo. Aos 25 anos, ingressou como noviço na congregação de Santa Cruz, em Montreal, onde estava encarregado de lavar o chão e as janelas.
Pouco depois, André começou a curar pessoas, ungindo-as com óleo que ardia na lamparina do Santíssimo e invocando o nome de São José. No decurso da sua longa vida, o irmão André atendeu dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças. Bem mais de 1000 afirmaram ter encontrado a cura para a sua doença. Num desses casos, a Igreja proclamou oficialmente um milagre. José Audino, um americano do estado de Nova Iorque, estava a morrer de cancro de fígado. As radiografias mostravam a gravidade da doença. Os médicos deram-lhe 30 dias de vida. Então, José Audino foi visitar a capela do irmão André. Havia muitos anos que este morrera, mas Audino pediu a sua intercessão, invocando também o nome de São José. And I was in the little room that Brother Andre stayed in. While I was in there, something came over me. I felt as if something was telling me that I had found a friend that could answer some of my many prayers. When I became sick, I used to pray to Brother Andre. I used to say, Brother Andre, please tell the doctors what to do. I never asked for an instantaneous miracle of any kind because I didn't think of such things. But I did say, please, tell them what to do. And I think he did, because never at any time was I afraid that I was going to die. Poucos dias mais tarde, o doente começou a sentir-se melhor e depressa pareceu ter recuperado completamente a saúde. Uma segunda série de radiografias mostrou a razão desta recuperação notável. Algumas semanas apenas após a sua comunhão com o irmão André, o fígado de José Audino não apresentava o menor sinal de doença. Had reached the point from which no patient really returns, that it was really downhill and probably the end for him. My main hope in treating him was to palliate him. I wasn't really thinking in terms of an actual long-term cure. And in fact, when we try to reproduce some of the things that we did with him and other patients, it clearly didn't work. É esta possibilidade de cura milagrosa que se encontra no âmago de muitos ensinamentos católicos e explica a popularidade enorme de um lugar como Lourdes. $150 anos depois de ter nascido a fonte milagrosa junto de Bernardete, as águas curativas continuam a jorrar, ainda que por uma canalização ligeiramente mais moderna. Mais de 4 milhões de pessoas deslocam-se a Lourdes todos os anos. A maior peregrinação na Europa moderna. Alguns visitantes têm simplesmente curiosidade. Outros interessam-se apenas pela história. Mas são os doentes que Lourdes atrai em maior número. A maior parte deles vem em busca de algo mais. Acreditam no poder curativo da fonte e procuram milagres. Everybody who is a serious disease, they are hoping to cure. And they arrive here because they listen about miracles of Lourdes, cures of Lourdes. And when they arrive in their heart, inside themselves, they are hoping to be cured, even if they don't tell I am here to be cured. Our Lady asked Bernadette to ask people to come in procession. And that started very, very quickly, coming with candles. And then the other request was that Bernadette should ask the priest to build a church on the spot. Muito poucos dos que tomam a água afirmam ter sido curados, mas acontece. Apesar de todas as pretensões serem recebidas com seriedade, a cura e o milagre são duas coisas distintas. Há 7 anos que o Dr. Pilon examina doentes em Lourdes. Every year I receive about 15 persons. They tell me I am cured. Last year was a good year because I received 20 declarations. But this declaration is not absolutely a miracle. This is a declaration. Every person, everybody can tell, I am cured. Why not?
you can tell you are cured. But to be sure that's a real cure of Lourdes, it's necessary that all doctors present here decide this is a real cure with all criteria of a real cure of Lourdes. Cabe ao Departamento Médico a responsabilidade de acompanhar as curas que ocorrem no santuário. Os peregrinos doentes são examinados e os seus sintomas registados antes de visitarem a fonte. Depois, quem pretender ter sido curado é de novo examinado, a fim de se determinar se existe alguma razão médica conhecida que possa explicar o facto. Se essa razão não existir, o caso é encaminhado para a Igreja. Desde a época de Bernadette, mais de 7.000 pessoas afirmaram ter sido curadas pelas águas de Lourdes. 2.000 desses casos foram declarados clinicamente inexplicáveis e entregues à Igreja. Cabe a esta decidir se uma cura é um milagre. Até agora, só o fez 65 vezes. If someone has been cured at Lourdes, there is a very, very rigid process to be gone through before that is actually declared a miracle. But the medical bureau here at Lourdes has to look at the miracle at the request of the local bishop. And if the local bishop is happy to bring forward that case, then the medical bureau take over. And as you're aware, the medical bureau is not just made up of Catholics. It is made up of non-believers as well. So that it is their coming together and their decision that is the church's decision then to declare this a miraculous cure and an inexplicable cure. As a medical bureau I have in charge, we receive about 7,000 of declarations. Persons coming to tell me, I am cured, I won't give the witness. Between these 7,000 about, we retain only 2,000 real cures of Lourdes, because these 2,000 cures have the criteria we need, we doctors, to recognize as a real cure without any explanation. But we have only 65 miracles, and you understand why. Only 65 bishops decide these are really signs of God, really miracles. 2,000 cures, 65 miracles. Na Basílica do Rosário, encontram-se expostos estes 65 milagres para a edificação dos visitantes. This is a room in which we have to propose to all pilgrims coming here some examples of these cures. And we gave them some witnesses of persons who was like them without any hope. And they came to Lourdes and they find again this hope. And here, these two small places for miracles, not only cure, but miracles, you see. 65 examples. The first of one, Mrs. Latapi, and the last of them, Mrs. Shirley, a nurse from Sicilia. She cured here, she was 12 years old, and she begins the 65th miracle 13 years after. One before, very, very nice story. Mr. Micheli, another Italian. This person has a sarcoma, and some weeks after, no more sarcoma. We never saw any sarcoma who disappeared without any treatment. And the doctors can't understand he was cured. This girl had a fistula. On injection with water of the spring, she arrived, no more fistula. Very quick cure. All these cases, we have medical reports with X-rays, histopathologic views, giving you proof they are really very serious diseases, and they cure without any explanation. A lot of women, and that's very curious. Why? Why not? God cures who he wants. These are fairy tales for modern times.
A maior parte das pessoas que vêm a Lourdes nunca encontram a cura. Contudo, muitas regressam a este local sagrado inúmeras vezes, porque as curas não são os únicos milagres que acontecem aqui. They're coming here looking for healing. Now that may be physical healing perhaps, but normally it's the miracle that takes place every day in Lourdes, the miracle of inner healing, where people come to terms with the sicknesses that they are enduring. I think many of these miracles are when people become themselves and no longer have to limp or have this chronic cough or have this back pain, that they don't need that anymore because it's safe for them now to be themselves, and they have had an affirmation in faith that allows them to do that. That's a real religious experience. They go back home, but they are thinking that when I was at Lourdes, I was really not a number, what a sick person, but a real person with love between me. And they come back here to discover again this atmosphere, this ambience of Lourdes. Milagre é apenas uma palavra. Mas por detrás dessa palavra encontra-se a ideia da existência de uma presença de amor no mundo. Uma centelha divina que não tem explicação possível. Os santos lembram-nos que essa centelha existe e se manifesta em tudo, até e talvez especialmente em nós próprios.